Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites de quinta-feira, dia 4 de maio. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Quinta-feira na área, mais uma rodada de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana. E se você não quer perder nada, o aplicativo do OneFootball está aqui para te ajudar. Além de contar com estatísticas, notícias do seu time de coração, escalações oficiais uma hora antes da partida, agora o aplicativo conta com lances ao vivo. O que é isso? Aquele drible, aquele golaço, segundos depois está na palma da sua mão. E sabe o que é melhor? É totalmente de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, também vou deixar um QR Code na tela, aproxima a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado. OneFootball. Bora lá, time, começar as análises de quinta-feira, sempre lembrando que isso aqui reflete a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, bora pra cima. Time, e vou falar uma coisa, hein? A gente tem vídeos aí com 20, 30 mil visualizações, com 1000 curtidas, 30 comentários. Pô, quem puder, vamos dar aquela força. Dá uma esmagada no like, faz um comentário se possível. O conteúdo aqui é totalmente gratuito e eu tô aqui todos os dias. Faça chuva, faça sol. Galera que é nova, que tá chegando, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Bora lá, 14h30, Espanha, La Liga, Sevilha versus Espanhol. Eu tenho Sevilha no meio de tabela, 11ª colocação, 41 pontos, não brigando mais por nada. E o Espanhol, dentro de zona de rebaixamento, 31 pontos, tentando sair daqui, né, dessa situação muito complicada. Time, vamos dar uma olhadinha na Race. A Race é o retrospecto das equipes. O Sevilha em casa tem um bom retrospecto, 5 jogos, apenas uma derrota, são 3 vitórias, um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Espanhol jogando como visitante tem um retrospecto muito ruim, não é à toa que está na zona de rebaixamento. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. No histórico, 5 jogos, o Sevilha venceu 1, 2, 3, tivemos 2 empates, todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol e o ambas marcam batendo em 4 de 5. Vejo aqui alguns cenários. Primeiro, mercado de gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, alta probabilidade, odd de 1,35, uma boa odd, de repente, para colocar numa dupla. Correndo um pouquinho mais de risco, o ambas marcam pode ser interessante e tem uma odd de 1,92. Por que pode ser interessante? O Sevilha já tropeçou na última partida contra o Girona em casa. Vai novamente jogar em seus domínios, ou seja, precisa dar uma resposta para a torcida, mesmo não brigando mais por nada. Vai pegar um Espanhol que vem desesperado. Então a gente tem chance aqui de ver gols para os dois lados, tá bom? E com relação a quem leva a melhor, sem dúvida alguma, pela campanha realizada até o momento, joga em casa, tecnicamente tem um elenco superior, odd de 1,88, 1,87, dá para pensar em Sevilha, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Eu só fico com um pouquinho de pé atrás, porque o Sevilha não briga mais por nada, tá legal? 14h30 eu tenho um jogo de Copa na Turquia, Başakşehir versus Ankaragucu. 2 times que geralmente fazem jogos com gols, tá legal? Başakşehir jogando em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gol. Com relação a vitórias e derrotas, é um time que oscila. Dos 5 últimos jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Ankaragucu como visitante, perde bastante, 4 derrotas, 1 vitória, mercado de gols vem forte. 4 de 5, o mais de 1,5 gol. No histórico, Başakşehir venceu 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 5, ou seja, geralmente levando a melhor sobre o adversário. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam, batendo em 4 de 5 dentro do histórico. Time, vejo aqui já 2 alternativas para a gente, na verdade 3, né? A gente pode pensar em mais de 1,5 gol, alta probabilidade, odd de 1,33, coloca numa dupla. Correndo um pouquinho mais de risco, o histórico é repleto de ambas marcam, odd de 1,80, tá legal? Vai correr mais riscos para tentar pegar uma odd maior. Başakşehir jogando em casa tem um leve favoritismo,
Odd de 2, 1,92, Bazek Zahir, empate anula, pega a odd e coloca naquela dupla. Trazendo aqui para vocês a tabela de probabilidades, a gente percebe que temos 85% de chances de ver pelo menos 2 gols no confronto, o que foi apresentado para vocês. Mercado de cartões também pode ser interessante. Bazek Zahir tem uma média de 4,1, sendo que ele toma 2,4. E o time visitante do Akaragoku tem uma média de 4,7 e ele toma 2,6, para ambas equipes receberem um cartão. Fechado? 15h30 no Egito, eu tenho aqui jogo do Future contra o Farco. Future na segunda colocação, brigando na parte de cima da tabela. Pega o Farco, meio de tabela, 8ª colocação. O Future em casa com muita consistência, 5 jogos, apenas uma derrota. São aqui 2 empates e 2 vitórias. Esse empate depois ele venceu, provavelmente na prorrogação ou nos pênaltis. Com relação ao histórico, eu tenho um jogo e o Future ganhou de 1-0. O time visitante do Farco, 5 jogos, nenhuma vitória fora de casa das 5 últimas partidas. Empatou 4 e perdeu uma. O que eu vou buscar aqui com vocês? Algo a favor do Future, mas protege o empate, até porque o Farco fora de casa empata bastante, tá legal? Eu tenho uma odd em pré-live de 1,78, 1,70. Aqui eu vou de Future, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. 15h45 na Itália, tem o jogo da Udinese contra o Napoli, jogo no qual o Napoli pode levantar o caneco. Sinceramente, eu achei que jogando em casa contra a Salernitana, o Napoli já seria campeão, mas permitiu o empate e agora a decisão fica aqui contra a Udinese, na casa da Udinese. Napoli, primeiro colocado, com muitos pontos de vantagem, pega a Udinese na 13ª colocação, 42 pontos, não brigando absolutamente mais por nada. Vem para cumprir tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. A Udinese em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, são 2 vitórias e 3 empates. Mercado de gols muito quente. Mais de 1,5 gols, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. O Napoli como visitante, um baita retrospecto, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, o Napoli venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Mesmo fora de casa, historicamente, o Napoli leva a melhor. E olhando o mercado de gols, o mais de 1,5 gols bate aqui em 4 de 5. Time, sinceramente, acho que agora o Napoli levanta a taça, né? O que dá pra gente trabalhar aqui? 2 alternativas. Eu tenho uma odd de 1,81 que permite pensar em Napoli, empate anula, tá legal? Acredito sim que o Napoli vença, ou mesmo empate a partida, para já praticamente garantir aí o caneco. Quem quiser operar aqui em mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,30, também vem em alta probabilidade. Caras, para a gente ficar esperto, Osimhen e Caravacella jogam na frente do ataque do Napoli, geralmente finalizam, chutam a gol e fazem gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades? A gente falou de mais de 1,5 gols, 90% de chances disso acontecer, tá? Eu acho que o mais de 1,5 gols é bem interessante e eu não vejo aqui o Napoli perdendo. Fechado? Bora lá, time, dando continuidade, 16 horas, Inglaterra Premier League, Brighton versus Manchester United. O United na 4ª colocação, brigando aqui por vaga de Champions, e o Brighton na 8ª colocação, podendo beliscar vaga de Conference e vaga de Europa League. Um jogo importante para os dois times, tá legal? O Brighton em casa dos 5 últimos jogos, venceu 3 e empatou 2, muita consistência jogando em casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. O United, jogando como visitante, é um time que oscila, um empate, na verdade 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Com relação ao mercado de gols, vem forte, mais de 1,5 gols, 4 de 5. No histórico, eu tenho aqui 5 confrontos na casa do Brighton, sendo que uma partida só ficou num cenário mais under, com menos gols. As demais com placares over gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. E quem leva a melhor aqui? Eu tenho uma vitória para o Brighton, são 3 vitórias para o United e 1 empate, tá legal? Um confronto aí com leve favoritismo para o United, mas sinceramente, pelo atual presente, o Brighton tem muita consistência jogando em casa. Eu acho aqui complicado buscar um favoritismo em pré-live para qualquer
Equipe, eu prefiro operar aqui em mercado de gols, tá? Esse mais de 1,5 gol com odd de 1,19, de repente para montar numa dupla, pode ser um caminho. E sabendo da qualidade ofensiva dos dois times, para ambas equipes marcarem odd de 1,50, também pode ser uma alternativa. Já que eu falei de qualidade ofensiva, se Rashford e Antony estiverem em campo pelo lado do United, podem ser boas opções para quem curte operar em mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. Mercado de gols, a gente falou do mais de 1,5 gol, a gente tem 70% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, a média do Brighton é de 8,8, sendo que ele faz 6,4 cantos, ou seja, é um time que joga para frente. Se o gol não sai, saem os escanteios. É uma média bem bacana aqui, 6,4, tá? A média do United por partida é de 11,2 e ele faz 4,9. Percebemos que são dois times que fazem escanteios, tá bom? Com relação ao mercado de cartões, a gente pode pensar num cenário mais under, com menos cartões. A média do juiz é de 3,8. O Brighton, por partida, tem uma média de 3,3, sendo que ele toma 1,1. Ou seja, o Brighton tomando aí uma média de um cartão por jogo. É uma média baixa. O United, uma média de 3 por jogo e ele toma 1,9. São times que tomam poucos cartões. Então a gente pode pensar aqui num cenário com menos de 7, menos de 6 cartões. Tá legal? 16 e 15 Islândia, Starjanã versus Breiðablik, vulgo Bleidinha. Breiðablik, quinta posição, 6 pontos, pega o Starjanã, vice-lanterna até o momento da competição. Puxando a race, time da casa, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Breiðablik como visitante oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, muito forte, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo pelo menos mais de 1,5 gol e ambas marcam. Time, o que eu vou buscar aqui com vocês? Mercado de gols, tá? Esse mais de 1,5 gol, odd de 1,14, para subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pode ser um caminho. Ficar muito atento também no primeiro tempo. O Breiðablik, principalmente, começar muito forte, chute a gol, escanteio, pressão, over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50, pode ser cenário. E para ambas equipes marcarem, a odd não é tão alta, mas também vejo como uma alternativa para essa partida. Fechado? 16h30 em Portugal, tem um jogo de taça semifinal, taça Copa Liga, muito importante verificar as escalações oficiais 1 hora antes da partida. Porto versus Famalicão, primeiro jogo na casa do Famalicão foi 2-1 para o Porto. Agora jogando em casa no Estádio do Dragão, o Porto deve passar de fase e deve fazer a final, tá legal? Puxando aqui a race do Porto, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5. Famalicão como visitante, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, muitos gols, 4-1, 3-1, 3-2, 3-0, 2-2. É gol para tudo que é lado. Time, qual que é o cenário aqui? O Famalicão joga fora de casa e está atrás do placar. Ele vai precisar se expor. Vai se expor para cima do Porto, que tecnicamente é superior e joga em casa, provavelmente jogo para gols aqui, tá legal? Então eu vejo aqui 2 alternativas. O Porto favorito, o problema é a odd, né? A odd é baixa, de 1,30, de repente para colocar numa dupla pode ser uma alternativa. E sem dúvida alguma, pelo histórico apresentado, por ser o segundo jogo de semifinal, o Famalicão se expondo, mais de 1,5 gol, odd de 1,24. Pega essa odd, coloca na sua duplinha, tá legal? 19 horas, Copa Libertadores, Racing da Argentina versus Flamengo do Brasil. Jogo de primeiro contra segundo colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Racing em casa, El Cilindro, e estádio espetacular. Tive a oportunidade de assistir um jogo lá do Racing contra o Independente, que é um clássico local. Galera, vocês não têm ideia do que a torcida faz, tá legal? Voltando para a análise. O Racing em casa perdeu 2, venceu 3. Oscila jogando em casa. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Flamengo como visitante, um retrospecto ruim. 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol muito forte, 5 de 5. No histórico, um jogo em 2020, 1-1, mais de 1,5 gol. Time, sinceramente, acho um confronto equilibrado.
por mais que o Flamengo tenha uma race ruim nesse momento, eu acho o time do Flamengo muito bom. E talvez o Sampaoli aí, com o início do trabalho, consiga ajustar o Flamengo, tá legal? Eu prefiro aqui buscar mercado de gols. São dois times que geralmente fazem placares over gols. Vou mostrar para vocês as probabilidades. Eu falei aqui do mais de 1,5 gol, 75% de chances disso acontecer. Vamos dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,35, 1,33. Uma boa odd para colocar numa dupla, tá legal? Voltando aqui para as probabilidades, mercado de escanteios, eu gosto também. 9,8 é a média dos jogos do Racing, sendo que ele faz 6,4 e o Flamengo com uma média de 9,3 e o Flamengo fazendo 4,9. Os dois times produzem cantos, jogam para frente, se o gol não sai, saem os escanteios. E mercado de cartões, Brasil e Argentina, não precisa nem falar, né? O Juizão tem uma média de 5,3, o Racing com uma média por jogo de 5,4, sendo que ele toma 2,4, e o Flamengo com uma média de 6,6, ele tomando 2,8. Aqui, para ambas receberem um cartão, e quem quiser de repente correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões, tá legal? Jogo para mais de 1,5 gol, mercado de escanteios bem bacana e cartão, cartão deve rolar. 21 horas ainda pela Libertadores, Libertad Paraguai, Atlético Paranaense, Furacão do Brasil. Jogo de primeiro contra terceiro. Time, se a gente pega aqui o histórico, dos 3 jogos que já rolaram, 1-1, 1-0 e 2-1. Sempre menos de 3 gols e meio, tá legal? Under 3,5. E eu acho que vai ser mais um jogo difícil, muito disputado, catimbado, meio de campo com muita marcação. Então esse menos de 3 gols e meio, com uma odd de 1,20, 1,23 para colocar numa dupla, acho que pode ser um caminho. E nós temos aqui uma probabilidade de 75% de rolar o menos de 3 gols e meio, tá legal? Com relação aos escanteios, o Libertad tem uma média bacana, 9,9 em seus jogos, sendo que ele produz 6,6, ou seja, é um time que faz escanteios. O Furacão com uma média de 11,5, fazendo 4,2. E com relação a cartões, acho que é um mercado que também pode ser explorado. O Juiz tem uma média de 4,7, o Libertad tomando por partida 2,1 e o Furacão 3 de média por partida, para ambas equipes receberem pelo menos um cartão. 21 horas agora a Copa Sul-Americana, jogo do Botafogo Brasil, LDU Equador. Botafogo que vem bem demais, liderando o Campeonato Brasileiro, quem diria? Eu tenho aqui jogo do primeiro contra segundo. Se o Botafogo vencer, o Botafogo ocupa a primeira colocação. Rapidamente puxando a race, o Botafogo em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita race, baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. LDU também faz boas partidas fora de casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5 também. Não temos histórico, mas sem dúvida alguma, jogando em sua casa, pela campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, sim, vamos dar favoritismo ao Botafogo. Odd de 1,82, uma entrada mais conservadora, Botafogo empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Botafogo amassando, podemos pensar na vitória do Botafogo. Mais de 1,5 gol também vem muito quente. Odd de 1,33, 1,36. E falando do ataque do Botafogo, o Tiquinho ali na frente pode ser um cara bacana para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechado? E também às 21 horas pela Copa Sul-Americana tem o jogo do Fortaleza do Brasil contra Estudiantes da Venezuela. Esse Estudiantes não é o da Argentina, tá legal? Jogo de primeiro contra último colocado. E, mas, sinceramente, aqui não tem muito o que inventar, porque o Fortaleza é muito favorito, até porque, se a gente olha a prateleira Brasil e Venezuela, a gente já tem uma bela diferença. E olhando aqui o time do Fortaleza, ainda mais jogando em casa, deve ganhar e deve ganhar bem, tá legal? Fortaleza em casa dos 5 últimos jogos venceu 4 e empatou apenas uma. Mercado de gols mais de 1,5 gol, bate fácil em 5 de 5. O que eu vou buscar aqui? Vitória do Fortaleza e jogo para mais de 1,5 gol. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade da entrada? São as odds. As odds são extremamente baixas.
Uma vitória do Fortaleza no tempo normal, apenas odd de 1,10, completamente esmagada. O que dá para fazer aqui para melhorar essa odd? Talvez, no ao vivo, você monitorando a partida, o Fortaleza começar muito forte, amassando, sufocando o time visitante, vitória do Fortaleza já no primeiro tempo, tá legal? É um caminho. Ou mesmo o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50. Outro caminho para melhorar um pouquinho a odd é um handicap asiático -1 para o time do Fortaleza. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol vem muito quente, mas a gente também não tem odd, né? 1,10. Qual que é a pegada aqui? Ou a gente sobe para mais de 1,75, 2 gols asiáticos, para melhorar um pouquinho, ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos o gol não saiu, a odd vai subir, vai melhorar. E aí, de repente, você faz a sua entrada por ali, tá legal? Aqui é jogo para a vitória do Fortaleza, mais de 1,5 gol, fica muito esperto no primeiro tempo, talvez o Fortaleza já esteja vencendo, tá bom? Time, antes do bilhetinho, como eu sempre falo, pode ser um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP com um excelente custo-benefício que cabe no seu bolso, planos de futebol a partir de R$ 29,00 por mês. E você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todas as nossas entradas em pré-live, que são os bilhetinhos, duplas e triplas, e também entradas ao vivo, geralmente mercado de gols e muita entrada de escanteio, tá bom, galera? O link tá aqui embaixo, clica lá, chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Bora lá pro bilhetinho de hoje, uma dupla, sempre montada com muito carinho para vocês, e a composição dela é: vamos buscar aqui no jogo do Flamengo, mais de 1,5 gol contra o Racing, e no jogo do Napoli contra o Udinese, também mais de 1,5 gol. Se saírem 2 golzinhos pelo menos por partida, a gente pega uma odd de 1,72. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês, de verdade. Se esqueceu de dar o likezão, dá o likezão, que é de graça e ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações, te vejo aqui amanhã. Fui!